orquidófilos, tudo bem com vocês? Então estamos aqui cedinho de manhã para bater um papo legal sobre as maravilhosas, sobre as lélias purpuratas, agora então denominadas catleias purpuratas. Vocês já sabem, né, que aqui eu tenho uma grande paixão por essas variedades maravilhosas. E o nosso vídeo que já existe aí no canal, quem ainda não assistiu pode assistir, é um dos nossos vídeos assim mais comentados, que a gente mais recebe um retorno do canal. Então eu acredito que essa paixão, né, que eu tenho por elas acaba despertando também o interesse em vocês. E é muito bacana quando a gente pode interagir e se relacionar, né, dessa forma com o outro e com as plantas. Então a gente fica muito feliz por isso que acontece, né, das pessoas irem atrás e buscar informações sobre a Catleia purpurata assim que assistem o nosso vídeo. Então vamos lá mostrar mais algumas variedades. Então no ano que a gente fez o vídeo que já está no canal, nós não conseguimos gravar um outro após para mostrar outras colorações. Então hoje aqui nós vamos mostrar algumas diferentes um pouquinho das que tinham lá no vídeo anterior. E também, né, já que o pessoal pede bastante, vamos mostrar um pouquinho do replante da Catleia purpurata para vocês também. Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Não esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para a gente continuar fazendo cada vez mais vídeos aqui no canal para vocês. Aqui, né, gente, uma lindona, essa acredito que estava naquele outro vídeo, que é a Mandaiana. Então, o que a gente pode observar aqui? É que dentro do labelo dessa planta, nós não temos aquelas veias, né? Ela é lisinha, lisinha, olhem só, que perfeição. Então, a Catleia purpurata é um dos gêneros aí, gente, espécie, que vamos ter uma grande variedade em tons, em colorações, às vezes é até difícil a gente identificar todas elas, né? Aqui nós temos um belíssimo conjunto floral, então ela fica mais rosada, né? Olhem só, cada frente dela floresceu com duas novas frentes e todas as duas com floração. Então a gente teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis frentes compondo esse conjunto floral. Ficou muito linda mesmo, né? E aí aqui eu quis trazer para vocês alguns tons que confundem um pouquinho a gente. Claro que ainda faltou alguns no meio dessa coloração. Mas aqui a gente pode observar, ó, por exemplo, a diferença da Russeliana e da Josephine. Então, vocês vejam aquele colorido amarelo mais intenso lá. Aqui, nós não temos presença nele, tá? E as Russelianas, elas tendem a ter esse colorido um pouco mais claro do que a Josephine. Certo, gente? Então, aqui, uma diferença então da Russeliana e uma Josephine. E claro que se nós tivéssemos só essas veias aqui e não tivéssemos o contorno em tom de rosa, então nós teríamos a Schoeder, né? Aqui então nós temos a Roxo Bispo, que já é um tom completamente diferente de rosa. Ele é muito único, inclusive por isso ele se tornou uma variedade. E a Joaninha passando por aqui. Então a gente já tem um rosa diferenciado aqui também na Roxo Bispo. Essa até é uma cor bem intensa. Existem algumas Roxo Bispo com um tom um pouquinho mais suave, mas a gente já consegue diferenciar bem Roxo Bispo, Russeliana, Josephine. Tá? E aqui a gente tem uma cárnea de boa forma e aquela cárnea com o labelo bem em tom cereja, olhem só. O colorido bem intenso. Então também na cárnea, dentro mesmo
variedade de coloração, nós vamos ter uma cárnea mais cereja, nós vamos ter umas cárneas mais clarinhas, né? Nós podemos ter, por exemplo, aqui nas Vercauseri, que são ardósias, né? O Vercauseri, olha só, um colorido intenso, maravilhoso, que seria aquela que nós conheceríamos como joia da bruxa. Ela ficou, então, famosa, né? E tão procurada justamente porque a cor, a intensidade de coloração do labelo, por ser uma planta nativa, né? Era fora de padrão de qualquer outra planta. Então, por isso, ela foi, né, tão procurada pelos colecionadores na época e acabou se tornando a famosa joia da bruxa. Então, nós teríamos aqui a coloração para mostrar para vocês. E ela pode, então, dar tanto somente Vercauseri, onde a gente não tem estrias, nem flameado, a gente tem as pétalas branquinhas, quanto nós podemos ter ela nessa coloração aqui, né? Que aí a gente já vai ter o colorido também passado para as pétalas. Maravilhosa. E aí a gente entra numa outra variedade que é muito procurada, que se chama Minha Gilda. Então foi uma das plantas que melhor teve o colorido e que dela foram meristemadas para serem produzidas todas iguais. Então, por isso a gente tem a famosa aí Minha Gilda. Aqui a gente já entra para o tom de roxo-violeta. Então, vocês vejam que a Vercauseri para o roxo-violeta, bem diferenciada a coloração também. E essa roxo-violeta, além de ser roxo-violeta, também, olha só como é que ela se encontra com as pétalas todas venosas, né? Porque além de ela fazer as estrias, ela faz essas veias, ó, gente. Então, a principal diferenciação entre estriata e venosa é que a estriata, ela pode ter só esses riscos retos. E a venosa, ela já vai abrindo, né? Como se fossem veios até a parte de cima da pétala, ó. Certo? Então, aqui a gente consegue ver as estrias, ó. As estrias retas. E aqui a gente consegue perceber a condição venosa. E em seguida aqui também nós temos a oculata da pedreira, também uma planta histórica, né? Para ela ser oculata, ela tem que ter essa falta de coloração bem centralizada do labelo, como se fossem fazendo dois olhos, né? Por isso oculata. E a gente tem a oculata da pedreira, que também é uma dessas plantas históricas, né? Nativas, que foram encontradas com coloração diferenciada. Aqui a gente já vai encontrar uma Vinicolor também. E essa Vinicolor, ela quis flamear, gente, ó. Ela tem um leve tom de Vinicolor também nas pétalas. Olhem que coisa maravilhosa. E aqui a gente já começa também, além de coloração, perceber, vocês vão ver numas que eu vou passar aqui para vocês verem, aquele melhoramento genético em condições de pétalas, de sépalas, né? Antigamente se falavam que os purpurateiros colecionavam labelos, que nós colecionávamos colorações de labelo diferenciado, porque as pétalas e sépalas eram todas bem originais das nativas, né? Mais magricelinhas. E aí, após a gente descobrir todo esse magnífico campo de colorações, nós conseguimos, então, também trabalhar em termos de referência de pétalas e sépalas nas plantas também. Então, aqui também mais algumas roxo-violeta. Aí nós vamos ter a roxo-violeta do palco, que também é uma tonalidade, um tamanho de labelo diferenciado, por isso que foi denominada como variação do palco, tá? E aqui a gente já começa, então, a visualizar essa questão de alargamento de pétalas, de sépalas, com plantas muito bonitas.
Olhem só. Olhem essa aqui. Então, vocês vejam que até mesmo as sépalas aqui, ó, elas não tendem... Isso que essas plantas já estão algumas começando a passar flor, ó. Aqui, essas daqui já estão com a flor, né, mais para lá do que para cá. Mas a gente vê, ó, que ela não fica enrolada. Então, essa aqui também é uma condição bem interessante, ó. Ela fica lisinha, ela não enrola, ela não se dobra. Olhem aqui a do palco, ó. Vocês vejam que ela fica um tubinho enroladinho, ó. Olhem só. Ela seria assim, ela fica enroladinha. Então, essa aqui já é uma planta bem diferenciada, principalmente na sépala, por nós termos essa abertura tanto nessa de cima quanto nas duas abaixo. E aqui também a gente consegue trazer para vocês uma diferenciação de coloração bem interessante do que é anelata e argolão. As colorações das anelatas, elas podem variar. Então, essa aqui, ó, ela é um tom de roxo violeta. Aqui na filmagem, o roxo violeta, gente, ele fica quase pink, mas ela é bem violeta, tá? Ela é tom de roxo violeta. Então, pode vir cárnea, pode vir vinicolor, pode vir aqui esse anelzinho, né? Por isso que ela é anelata. Pode vir com as colorações que tem, né? As variações que tem de todas as colorações aí da purpurata. Também é uma incrível, maravilhosa. E aí, em seguida, a gente tem a argolão. Então, que não é apenas um anelzinho, né, gente? Ela já é a gente diz uma argola, ela é mais grossa. Então, bem mais grossa, o colorido mais forte e maior dentro do labelo. Então, assim, anelata e argolão. Existem muitas variedades ainda que a gente tá, como dizendo, né, melhorando. Então, geralmente as anelatas, as argolão, né, as vercauseri, as roxo bispo agora estão começando a ficar melhoradas, mas são colorações que ainda a gente tá num melhoramento mais intenso. E as colorações mais tipo, semi-alba, algumas flâmeas e estriatas, nós já estamos mais evoluídos nessa questão de pétalas e sépalas. Aqui também uma parte onde a gente tem algumas plantas à venda, né? Nós conseguimos perceber a questão da planta flâmea. Então, o flameado é quando a coloração das pétalas superiores aqui, elas distinguem super das sépalas. Então, é uma cor bem mais intensa. Olhem essa aqui, ela praticamente é uma atro, né? Com o flameado nas pétalas. Aqui atrás nós já temos outra. Aqui, ó, uma cárnea com o labelo mais clarinho, tá? Então, aqui para mostrar algumas para vocês. Então, a gente vai ter plantas, como eu falei, já com um melhoramento bem interessante em termos de labelo, bem diferenciados. Então, muita coisa interessante aí para as coleções de vocês. E, pessoal, em relação ao cultivo de vocês com a Lélia Cattleya purpurata, é difícil a gente trocar. Mas enfim, em relação ao cultivo de vocês, são plantas que gostam de bastante luminosidade, mas não exposição direta ao sol. Então, aquele local onde vocês já têm o cultivo das Cattleyas híbridas em si, vocês vão colocar a Lélia purpurata, a Cattleya purpurata, então, ali junto. Elas gostam muito de ser cultivadas penduradas, então a gente obtém um bom resultado com as plantas no cultivo dela pendurado. E aí, o substrato, gente, ele tem que ser bem drenado, exceto nas regiões de clima mais quente. Então, assim, para compensar um pouco a escassez de umidade no ambiente para essas plantas, quando a gente está falando de um clima bem quente, que não tem essa diferenciação tão grande entre verão e inverno, né, que se mantenha mais
homogêneas as temperaturas, a gente acrescenta um pouquinho de sphagnum dentro do substrato. Então mistura um pouquinho ali, vocês vão ver que ela vai ter um cultivo bem melhor, não vai desidratar os bulbos, eles vão ficar sempre bem cheinhos. Quando a planta começa a desidratar muito os bulbos, geralmente é um calor excessivo, né? Falta de umidade do ambiente também, tá? Então essa é uma dica bem valiosa para vocês fazerem um bom cultivo da Cattleya purpurata. E também, né, a questão do substrato. Eu vou mostrar alguns aqui que a gente tem para vocês, mas como eu falei, sempre bem drenado. Então a gente usa aquela casca de pinos mais grossa, a gente pode usar saibro, certo? E para o pessoal aí do clima bem mais quente, colocar um pouquinho de sphagnum junto para ficar um cultivo melhor ainda. Embora a Cattleya purpurata seja de distribuição endêmica das regiões do sul do país, né, aqui do Brasil, exceto o estado do Paraná, então ela pula o Paraná, ela existe no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em São Paulo também, ela pula o Paraná. E aí nós vamos ter assim épocas também diferenciadas, então nós vamos ter as plantas que começam a floração super cedo, ali eu vou dizer para vocês, bem no início de novembro, a gente já vai ter purpuratas abertas. Depois nós vamos ter uma segunda leva de florações aí para aquelas plantas intermediárias, então que vai geralmente para metade ao fim do mês de novembro, e ainda a gente tem algumas colorações ou variações que vão se dar lá para o mês de dezembro. Justamente, né, porque nós temos essas diferenciações de localização de plantas e elas acabam tendo na genética delas esse recado, né, de épocas de florações. Então, por isso que tem plantas aí com épocas diferentes, colorações principalmente. Então, a gente vai ter as tipos, as mais suaves e geralmente as rubras sanguíneas mais tardias. É claro que se você mora numa região de clima sempre quente, você vai ter uma floração antecipada, mas isso acontece com todas as espécies, né? Então, dependendo, a região um pouco mais fria vai ter a floração mais tardia um pouquinho. Mas o que eu quis colocar aqui para vocês é em relação à variação de cor, tá? Que também vai existir essa época de abrirem primeiro algumas cores, depois outras e por final as últimas da temporada, tá bom? Vamos ver o substrato. Então aqui, ó, pessoal, todas elas em comum estão em vaso plástico, tá? Pode ser cultivada em vaso cerâmico, em cachepô de madeira, isso não tem problema. E dentro a gente utiliza, né, esse substrato mais grosso aqui de casca de pinos, tá? Vocês estão vendo aqui alguns vasos. Aqui a gente já tem com saibro. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, bem drenado, aqui é saibro ou a casca de pinos. Então, assim a gente consegue, né, uma aeração boa das raízes. E aí, quem precisar, acrescenta um pouquinho do sphagnum também. Em relação ao tipo de vaso, esses nossos vasos aqui, que eles têm esses furinhos aqui, gente, é muito interessante para o cultivo da purpurata. Muito importante mesmo. E aí, só desfrutar. Esse vídeo ficou bem extenso, mas eu não consigo falar pouco para falar da Lélia purpurata. É um escândalo, né, minha gente? E aí eu tenho aqui uma mesinha preparada já para mostrar para vocês o replante que vai ficar para o nosso segundo vídeo. Certo? Esse foi o nosso vídeo em relação às colorações novas aí de Cattleya purpurata, um pouquinho de curiosidades para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre essa espécie. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários e em breve nós teremos a segunda parte, então, com o transplante, o replante das plantas também. Um abração, uma ótima semana para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.